Fim do ano, hora de fazermos um balanço das atividades do Juventus neste ano 2024, ano do centenário. Hoje é dia de retrospectiva aqui no canal Manto Juventino. Alô amigos e amigas ligados no canal Manto Juventino, muito bem, estamos chegando a mais um final de ano e agora nós vamos fazer uma recordação sobre como foi o ano juventino, que de melhor aconteceu em campo e fora do campo para o Juventus. Nós vamos começar relembrando as atividades e o desempenho do Juventus nas competições profissionais. O Juventus jogou a Série A2 com um time que não começou lá muito bem, mas foi embalando, foi ganhando corpo e quase chegou ao acesso. Vamos recordar tudo isso agora com vocês. A grande campanha do Juventus na Série A2 de 2024. O Juventus iniciou o ano com uma derrota para o São Bento em casa, 1-0. Na segunda rodada, o Juventus foi a Araraquara enfrentar a equipe da Ferroviária e tomou 2 gols, olha só esse golaço, o segundo gol da Ferroviária. E Thiago Robin diminuiu o placar para o Juventus, marcando o primeiro gol do moleque travesso na competição, final 2-1 para a Ferroviária. Na Rua Javari, terceira rodada, cabeçada de Iago Mota depois da cobrança de falta, Juventus 1, Velo Clube 0, primeira vitória do Juventus na Série A2. Em Eurico Mursa, um jogo bastante disputado. O Thiago Robin abriu o placar para o Juventus, mas a Portuguesa Santista empatou no finalzinho e virou nos acréscimos depois dessa jogada confusa na área, 2-1 para a Portuguesa Santista. Agora na Rua Javari contra o Linense, no contra-ataque o visitante marcou. E depois dessa jogada, o Thiago Robin, ele de novo, fez 1-1, Juventus 1, Linense 1 na Rua Javari. Em Capivari, o Juventus voltou a encontrar a vitória, vencendo o Capivariano por 1-0, gol de Lissandro. Nesse momento, após 6 rodadas, o Juventus se encontrava na 10ª posição, aparecendo na segunda página, vamos virar aí está, da classificação geral do Campeonato Paulista da Série A2. Insatisfeito com o desempenho, o Juventus demitiu o técnico Jorginho, o Marcel foi interino contra o Capivariano e Sérgio Soares estreou contra o São José. Mas a estreia foi complicada, Silvio Chiro conta pra nós como foi. Uma partida equilibrada até os descontos da primeira etapa, quando sofreu o gol aos 50 minutos. O lateral direito, Diego Ferreira, sentiu uma contusão e não retornou após o intervalo, sendo substituído pelo zagueiro Guilherme Mates. O zagueiro Kesley passou a ocupar a lateral. Sem um especialista na função, o atacante Serafim do São José passou a dominar o setor. O outro lateral direito do elenco juventino, Murilo, está entregue ao departamento médico. Aos 15 minutos da segunda etapa, o atacante Grená Cezinha recebe o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho. Inferiorizado numericamente, o Juventus sofre mais 4 gols, aos 18, 29, 42 e 46 minutos. O 15 de Piracicaba venceu o moleque travesso com um pênalti marcado de uma falta que aconteceu fora da área, como você percebe pelas imagens. Expulsões, contusões e problemas com a arbitragem marcaram a Série 2 do Juventus. Mas o Juventus fez as pazes com a vitória e voltou a vencer com o gol de Thiago Robin, ele de novo, Heine de cabeça. E depois do contra-ataque, o Liberato fez o terceiro gol do moleque travesso, 3-0 em cima do Monte Azul na Rua Javari. Em Indaiatuba, o Juventus e o Primavera empataram. O primeiro gol do Primavera foi esse golaço de longe, sem chance nenhuma para o Caio. E depois do escanteio, o Juventus chegou ao empate com o gol de Marlon. Final, Primavera 1, Juventus 1. Na 11ª rodada, o Juventus recebeu o Taubaté. Nessa jogada rápida, Léo Castro foi matador e abriu o placar para o moleque travesso em cima do burro da central. E depois, o segundo gol do Juventus foi marcado pelo Liberato, nesta jogada esperta aí na área, 2-0 para o Juventus em cima do Taubaté. O Cezinha do Rio Claro fez esse golaço que o Pelé não fez, mas depois o Masson apareceu no meio da área e conseguiu evitar a derrota juventina 1-1 em Rio Claro. Em Ribeirão Preto, Comercial e Juventus no estádio do Botafogo, com essa belíssima bola enfiada para o Léo Castro, artilheiro matador. Depois, o gol que o Caio aceitou da hora para pegar essa bola e foi um empate do Leão do Norte. Mas o Juventus foi mais aguerrido e em mais uma jogada de contra-ataque inteligente, fácil, bonito, pênalti que o Juventus marcou, não perdoou ali o Léo Castro, 2-1 para o Juventus em cima do Comercial.
Fechando a 13ª rodada, a situação do Juventus melhorou bastante. Ele estava na 7ª posição, subiu na tabela e agora dependia só dele para conseguir a vaga para a segunda fase da Série 2. O próximo compromisso foi contra o Noroeste. O Juventus saiu perdendo. O Silvio Chiro conta para nós. Empurrado por sua torcida, que lotava o estádio, o Juventus vai à frente. Léo Castro, aos 49 minutos, empata a partida. Léo Castro vem crescendo ao longo do campeonato, tendo anotado 4 gols nas 4 últimas partidas. Na última rodada, o Juventus foi a Campinas enfrentar o Oeste e Léo Castro abriu o placar para o Juventus. Depois, Thiago Rubim fez o segundo gol. 2-0 para o Juventus, não vai perdendo a conta aí. Thiago Rubim fez o terceiro também em outra jogada de contra-ataque e o Léo Castro fez esse 4º gol, fechando a classificação do Juventus para a segunda fase. Nas quartas de final, o Juventus recebeu a Ferroviária na Rua Javari. O Juventus, empurrado por 3.900 torcedores, vai à frente e pressiona a Ferroviária em busca do primeiro gol. Quando o gol juventino parecia próximo, o lateral esquerdo, Caxambu, recebe o cartão vermelho, aos 18 minutos da primeira etapa, após a análise do VAR em lance polêmico. Recomendo revisão para possível cartão vermelho, tá? Após o golpe inicial causado pela expulsão, o Juventus vai à frente e, através da cobrança de um pênalti, faz 1-0, gol do artilheiro Léo Castro. Aos 28 minutos da segunda etapa, o Juventus sofre o gol de empate, marcado pelo centroavante Batista. O lance foi fortemente contestado pelo Juventus, já que no início da jogada, Léo Castro sofre possível falta, não marcada em um contra-ataque. A decisão então ficou para o segundo jogo em Araraquara e depois de um empate sem gols, pênaltis. O Juventus qualificou-se para esta semifinal após um empate sem gols contra a Ferroviária em Araraquara e saiu vitorioso na disputa por pênaltis, 3-1. Renan já está autorizado. Gols de Rainer, Jair e Guilherme Marques. Na trave, a bola do Renan! Na trave, a bola do Renan! Agora é o capitão! Agora é o capitão! Guilherme Marques, autorizado, partiu, bateu! Gol! É gol! É gol! É do Juventus! Guilherme Marques converte o seu pênalti e coloca o Juventus na semifinal do Campeonato Paulista! O Juventus está na semifinal! Depois de 19 anos! O Juventus está a 2 passos da Série A1! Se eu não consigo falar! Depois de tanta emoção, casa cheia na semifinal contra o Velo Clube, e o Velo Clube acabou saindo na frente e vencendo por 1-0. Esse foi o único gol do jogo. Ficou tudo para o segundo jogo em Rio Claro. E em Rio Claro acabou ficando tudo no 0-0. O Juventus não conseguiu superar, embora tenha tentado muito, e assim o Velo Clube ficou com a vaga para a final do Campeonato Paulista e também com acesso para a Série A1. Bom, esse uniforme que você viu que o Juventus utilizou, né, com o patrocínio limpo, aquela história toda da camisa sem patrocínio, com o dourado em alusão ao centenário, nós mostramos essa camisa em detalhes para você aqui no canal Manto Juventino, no vídeo no início do ano, aliás, no final do ano passado, né, quando foi lançado esse uniforme. O uniforme que para o ano que vem ainda não foi lançado pela Capa. Assim que nós tivermos novidades, nós passaremos para você. E depois nós tivemos a Copa Paulista. A Copa Paulista o Juventus também participou e também se classificou. Foi mais difícil, não foi assim tão bonito quanto a Série A2. E o Juventus, pela primeira vez em muito tempo, se classificou para a segunda fase, avançou de fase nas duas competições profissionais que disputou nesse ano. Vamos conferir como é que foi a participação do Juventus na Copa Paulista, todos os gols, todos os resultados. O Juventus abriu a Copa Paulista em casa, recebendo a Portuguesa, e tomou o primeiro gol do ex-juventino Portuga. Olha a lei do ex aí! E depois o Marlon, oportunista, esperto como atacante, empatou o jogo para o Juventus. Final, Juventus 1, Portuguesa 1, na Rua Javari. O segundo jogo do Juventus foi contra o São Caetano, do Anacleto Campanella. Os primeiros gols foram normais, como você vê aí, o gol do Pedro de cabeça para o Juventus. Aí começa a confusão, recuo de bola com os pés para o goleiro André Dias, falta dentro da área.
Na cobrança, a bola fica limpa para o atacante do São Caetano fazer 2-1. Depois Pedro de novo bate cruzado, a bola entra no cantinho. Final, São Caetano 2, Juventus 2. Em Santana do Parnaíba, o Oeste recebeu o Juventus pela terceira rodada. Renan Diniz, o zagueirão, arriscou de longe e mandou esse golaço. Juventus 1, Oeste 0, primeira vitória do Juventus na Copa Paulista. Na quarta rodada, a Juventus recebeu o São Bernardo na Rua Javari. Neres abriu o placar para o Juventus. O moleque travesso pressionou e era melhor em campo, mas não conseguiu marcar mais gols e acabou tomando empate nesse tumulto na área depois da cobrança de falta. São Bernardo empatou e o moleque travesso ficou no 1-1 com o Cachorrão. Com gols de Renan Diniz de cabeça e depois de Maiquinho no rebote do goleiro, o Juventus vencia tranquilo o União Suzano, mas falhas defensivas permitiram que o União Suzano descontasse e depois empatasse. União Suzano 2, Juventus 2, o placar final. Abrindo o retorno da primeira fase, o Juventus foi ao Canindé enfrentar a Portuguesa e saiu perdendo, mas depois dessa boa trama, com a bola passando para o outro lado do campo, Luan Gama empatou o jogo e ficou assim, Portuguesa 1, Juventus 1. No jogo da volta contra o São Caetano, menor para o Azulão, 1-0, o Juventus perdeu a sua invencibilidade na Copa Paulista. Oeste jogando de azul na Rua Javari, olha que lambança e olha o gol do Oeste. E depois o Juventus também empatou com o Marquinhos Brasion num gol para lá de feio, mas feio é não fazer gol. Juventus 1, Oeste 1. Em uma de suas apresentações mais fracas nessa Copa Paulista, o Juventus foi goleado por 3-0 pelo Sport Clube de São Bernardo e perdeu pela primeira vez para esse adversário na sua história. Enquanto você vai curtindo os gols do São Bernardo, eu vou lembrando você que essa era a penúltima rodada e o Juventus caiu para 5º lugar, perdendo justamente a posição para o São Bernardo a uma rodada da definição dos times que passariam de fase na Copa Paulista. Na última rodada, com o gol de Maiquinho, o Juventus derrotou o União Suzano na Rua Javari e assim conseguiu a 4ª posição do seu grupo, classificando-se como o melhor 4º colocado geral na Copa Paulista para uma vaga para a próxima fase da competição. No primeiro jogo da fase de mata-mata, em casa, Marquinhos Brasil aproveitou-se dessa falha na saída de bola do Taquaritinga e fez 1-0 para o Juventus, com vantagem para o jogo de volta em Taquaritinga. Cenário perfeito para uma classificação fora de casa, não é? Porém, no jogo da volta, o Juventus se deu mal, assim como aconteceu na Série 2. Aliás, pior, com requintes de crueldade. Para começar, Marquinhos Brasil tomou 2 cartões em 1 minuto e foi expulso do jogo. E depois disso só deu o Taquaritinga, que fez 2 gols, acabou com a vantagem do Juventus, se classificou e mandou o moleque travesso de volta para casa. Além disso, nós tivemos também atividades do futebol de base do Juventus. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Juventus chegou à terceira fase, inclusive utilizou um uniforme dourado em uma das partidas. Você confere também algumas das lembranças que nós fizemos uma matéria também sobre esse uniforme dourado. E no segundo semestre nós tivemos os paulistas de base. O Juventus jogou Sub-15, Sub-17 e Sub-20, e o destaque ficou para o Sub-17, que chegou às quartas de final da competição. Também fazia tempo que o Juventus não chegava tão longe nessa disputa. Foi um ano então de participações bacanas, chegando a fases mais adiantadas da competição no Sub-17 e também no profissional. Faltou o acesso. Quem sabe o ano que vem o acesso não vem. E agora nós vamos falar um pouquinho das outras coisas que aconteceram extra-campo nesse ano 2024, que foi o ano do centenário do Juventus. Logo depois, no final da participação do Juventus na Série A2, iniciou-se também a celebração ali, perto do mês de aniversário do clube, e nós tivemos a honra de participar de algumas dessas atividades. Nós participamos de 2 exposições simultâneas, aliás foi para nós um desafio participar dessas 2 exposições que aconteceram ao mesmo tempo. Uma delas foi realizada lá na Rua Javari e a outra realizada no Shopping Ibirapuera. Nós queremos então até aproveitar a oportunidade para agradecer mais uma vez ao Juventus, que permitiu que nós pudéssemos participar em parceria, em conjunto com o clube dessa vez, mais uma vez, e foi realizada então a exposição ali com os troféus, com as camisas e com a história do nosso clube sendo mais uma vez celebrada e em destaque em um lugar diferente, no Shopping Ibirapuera dessa vez. Também na época do aniversário do clube nós tivemos a oportunidade de participar de um painel do Memofute, em uma das reuniões do grupo de Memória e Literatura do Futebol, que se reúne todos os meses no Museu do Futebol. Apresentamos um painel com a história da camisa do clube, com a camisa do Juventus. Também participou desse painel o Fernando Galo, um dos autores do livro Goles de Moleque Travesso, que também foi lançado esse ano. Faltou só o Manto Juventino lançar também o seu livro, mas vai chegar lá. A gente está com esse plano também, esse projeto de fazer
um livro contando a história do Juventus, a história das camisas do Juventus, enfim, não vamos entrar em detalhes, mas você vai ficar sabendo em breve também dessas nossas pretensões. Para o ano que vem, o Manto Juventino prepara também atividades e nós vamos precisar contar com a ajuda de vocês, com a colaboração de vocês para as próximas celebrações da história do Juventus. Afinal de contas, o centenário do clube só vai terminar, essa festa do centenário do clube, para nós, só vai terminar lá em abril de 2025, quando nós completarmos os 101 anos do Juventus. Então até lá, nós estamos ainda em ritmo de centenário e então nós vamos ainda fazer algumas atividades e você vai acompanhar isso tudo com a gente. Por enquanto é só, meus amigos. Então você hoje relembrou com a gente a participação do Juventus nos campeonatos profissionais de base, todos os gols, todos os jogos, todas as partidas do Juventus na Série A2 e na Copa Paulista e as nossas atividades extra-campo, culturais e tudo mais do Manto Juventino. O ano do Manto Juventino não acabou ainda, nós teremos ainda mais um encontro, pelo menos neste ano, para falar de mais algumas coisas e até lá a gente vai se ver ainda neste ano. Então eu não vou dizer Feliz Ano Novo para você ainda, mas eu digo Feliz Natal em meu nome, em nome do Manto Juventino, em nome do Silver Shiro, meu amigo e parceiro do canal. A gente se vê no próximo vídeo, então celebre o seu Natal em família, com seus amigos e com a camisa do Juventus, se você quiser. Espero que você ganhe do Papai Noel uma camisa do Juventus, aquela que você não tem ainda. Valeu, até o próximo vídeo.